Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. Você sabia que é possível ganharmos renda mensal com imóveis sem comprar apartamento e sem ter inquilino dando dor de cabeça, mesmo que tenhamos pouco dinheiro? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários do tipo tijolos, focando em 3 categorias muito conhecidas: galpões logísticos, fundos híbridos e fundos de shoppings. E o que são fundos imobiliários de tijolos? São aqueles que possuem imóveis físicos, como galpões, como shoppings, como prédios. O primeiro destes fundos imobiliários de tijolos, pessoal, são os galpões logísticos. Esses FIIs investem em centro de distribuição e galpões logísticos. São usados por empresas de e-commerce, indústrias e transportadoras, como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e empresas de logística e indústria. E aqui na minha tela eu fiz a simulação criando carteiras com 4 fundos de cada um dos tipos. Então eu terei uma carteira com 4 fundos imobiliários de galpões logísticos, uma carteira com 4 fundos imobiliários de tijolos híbridos e uma carteira com shopping centers. Na carteira de galpões logísticos, eu peguei lá em fevereiro de 2023, que é quando eu iniciei a minha jornada comprando fundos imobiliários. Para a nossa simulação, eu peguei 4 fundos imobiliários. Esses 4 fundos são os maiores em patrimônio, os mais negociados e também mais conhecidos. Quando olhamos aqui em lançamentos, vejam que lá na ocasião eu peguei R$ 2.500 e comprei cotas de cada um dos fundos: HGLG11, BTLG11, XPLG11 e GGRC11. Isso em janeiro de 2023, como podemos observar aqui na tela. Em 2024, o GGRC11 sofreu um desdobramento, base 100, e passou a ser base 10. Então, para minha carteira de galpões logísticos, eu investi um total de R$ 10.210,94 e recebi ao longo deste período R$ 2.825,62 de dividendos ou proventos. Observe que a valorização das cotas está negativa em R$ 97,30. Quando descemos aqui um pouco a tela, nós vemos que quando falamos de variação ou valorização de cotas, 2 desses FIIs estão positivos e 2 estão negativos, totalizando ali uma variação negativa para a carteira. Já quando olhamos a rentabilidade, que são os proventos mais a variação de cotas, todos eles estão performando positivamente. O segundo tipo de fundos imobiliários de tijolos são os híbridos. Esse tipo de fundo imobiliário costuma ter em carteira uma diversidade, ou seja, eles podem ter galpões logísticos, shoppings e podem ter estabelecimentos de renda urbana, que são ali prédios que eles locam para varejistas ou atacadistas, como Pão de Açúcar, Extra, Mix Mateus, Carrefour e assim por diante. De igual modo, nós pegamos R$ 10.000 e lá em janeiro de 2023 nós também compramos cotas de fundos imobiliários híbridos. Nós compramos o GARI11, o KNRI11, o TRXF11 e o RBVA11.
Da mesma forma que tivemos um caso nos fundos de galpões logísticos, aqui nos híbridos também tivemos um desdobramento. O RBVA11 era base 100 e passou a ser também base 10. Quando observamos aqui a nossa carteira, nós investimos no total R$ 10.028,13. Essa carteira variou positivamente em R$ 430 e recebemos um pouco mais de proventos do que os fundos imobiliários de galpões logísticos, recebendo R$ 3.172,23. Da mesma forma que a carteira dos galpões logísticos, nós temos dois fundos que variam negativamente desde que iniciamos a investir neles e dois variam positivamente. No entanto, a variação total está positiva e a rentabilidade também não deixa a desejar. Em terceiro lugar, pessoal, o outro tipo de fundos imobiliários de tijolos são os fundos de shopping centers. Nós que vivemos nas grandes cidades, é comum nos depararmos com vários shoppings nessas cidades. Os fundos imobiliários do tipo de shopping centers investem em centros comerciais, lucrando com os aluguéis, com a participação no faturamento das lojas que compõem aquele shopping e até mesmo com o valor que nós pagamos nos estacionamentos de tais empreendimentos. E a nossa carteira de shopping centers, também iniciada lá em janeiro de 2023, compõe-se de HSML11, HGBS11, VISC11 e XPML11. Mais uma vez, nós tivemos aqui um desdobramento. O fundo passou de ser o fundo HGBS11, também saiu de base 100 para base 10. Quando olhamos a nossa carteira, nós temos ali uma valorização patrimonial em mais de R$1.000, no caso dos shopping centers, e temos R$ 3.157,84 somente de proventos. Quando descemos aqui um pouco mais, nós vemos que todos os 4 fundos imobiliários performam ou variam positivamente, fazendo com que a rentabilidade seja bem mais elevada, pois aqui estão os dividendos e essa variação positiva. Então, mais uma vez, pessoal, quando nós olhamos aqui nos fundos de galpões logísticos, os nossos R$10.000 seriam acrescidos ali de mais de R$2.700 ao longo deste período, de janeiro de 23 para 30 de dezembro de 25, que é quando gravo este vídeo. Nos fundos híbridos, esse lucro seria um pouco mais de R$3.600. E nos fundos de shopping centers, esse valor ultrapassaria R$4.000. Eu trouxe uma planilha listando todos os fundos imobiliários de galpões logísticos, com as quantidades de cotas adquiridas, o valor de cada cota adquirida e o total investido em cada um deles. A soma do valor investido nos 4 fundos imobiliários deu R$10.210,94 lá em janeiro de 2023. Esses fundos imobiliários, como a gente viu na tela anterior, estão variando negativamente em sua totalidade, e aqui do lado nós temos os proventos recebidos de cada um deles. Vejam que o famoso HGLG11 é o que menos entregou provento neste período. O que melhor desempenhou nesse quesito foi o GGRC11. Porém, observe que ele vem com uma desvalorização de cota. Então você está ganhando nos proventos, porém perdendo nas valorizações, ou nesse caso, desvalorização de cota.
Assim sendo, os que melhores performaram dentre os fundos de galpões logísticos são BTLG11 e XPLG11, com uma pequena vantagem ali por XPLG11. Os nossos R$ 10.210 transformaram-se em R$ 12.939, uma rentabilidade de 26,72%. E logo aqui do lado nós temos os nossos fundos imobiliários do segmento híbrido. As quantidades de cotas que nós conseguimos comprar de cada um deles e o valor investido em cada um deles, totalizando ali R$ 10.028. 2 deles variam negativamente e 2 deles variam positivamente. O que mais entregou provento neste período foi o RBVA11 e o que menos performou no período com relação a proventos foi o KNRI11. No entanto, o KNRI11, por conta da sua valorização, fica ali em segundo lugar quando falamos de patrimônio, perdendo apenas para o RBVA11. Assim sendo, o nosso patrimônio inicial, que era de R$ 10.028, está hoje em R$ 13.630, uma rentabilidade de 35,92%. Agora, passando aqui para o lado, nós chegamos nos fundos imobiliários do segmento de shopping centers. Neles, nós investimos R$ 10.083 e conseguimos comprar essas quantidades de cotas do XPML11, do VISC11, HGBS11 e HSML11. Quando olhamos a valorização, todos estão variando positivamente. Com essa valorização de mais de R$ 1.000 e com esses proventos que ultrapassam a casa dos R$ 3.000 no período, nós temos um patrimônio de mais de R$ 14.000, onde investimos R$ 10.000 inicialmente. Assim sendo, temos uma rentabilidade de mais de 41%. Mesmo sendo fundos do mesmo tipo, ou seja, tijolos, a diferenciação nas rentabilidades e nos proventos entregues em cada um dos segmentos. Nos galpões logísticos, nós terminamos com a rentabilidade de 26,72%. Nos fundos imobiliários do segmento híbrido, nós temos uma rentabilidade de quase 36%. E quando olhamos os de shopping centers, essa rentabilidade salta para mais de 41%. E presumo que deu para você perceber que mesmo com pouco dinheiro, é possível montar uma carteira que nos entregue rendimentos todos os meses. E o vídeo de hoje era isso, a comparação entre esses 3 segmentos de fundos imobiliários de tijolo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam ao longo de 2025. Em 2026, se Deus assim o permitir, estaremos novamente aqui neste canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até logo!